A gente gosta de pensar racional, como eu falei antes, mas a gente é mais racionalizador. A gente explica pós-fato aquilo que a gente fez. Para eu não desmontar toda a minha rede de pensamentos, eu explico o que aconteceu depois. E aí a gente deixa tudo organizadinho pra gente. Por isso que é tão difícil a gente se desculpar ou admitir para as pessoas, cara, eu fiz burrada, eu fiz besteira, né? Porque você tá conflitando com uma das grandes ideias da nossa mente eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa boa, né? E você não quer admitir isso. Tem até uma frase que ele fala, quando as nossas ações estão desalinhadas com as nossas ideias, a gente tende a alinhar as nossas ideias às nossas ações. E isso é sem querer, a gente não sabe que faz isso, né? Alô? Planeta Terra! Alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu tenho convidados que daqui a pouco eu falo quem são, mistério. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o erro humano. Ou melhor, como a gente justifica os nossos erros e, por isso, a gente acaba errando mais ainda. Errar é humano. Um dos motivos da existência dos métodos científicos é esse. Os seres humanos erram. E eu digo mais, seres humanos têm vieses, têm interpretações enviesadas da realidade. E quando erram, se justificam. Ou seria inventar desculpas. Se a gente quiser entender e desvendar o mundo real, que é o que a ciência tenta fazer, a gente precisa driblar algumas tendências do comportamento humano. Mas quais são essas tendências? Que tipos de erros a gente está cometendo sem mesmo perceber? Não só na ciência, mas no nosso dia a dia, na política, nas nossas relações pessoais. O comportamento humano é um resultado da evolução. Ele foi moldado pela evolução, de fato. E uma das consequências disso é que nossas atitudes não foram moldadas para serem as mais sensatas. E assim, a gente erra. A gente fala coisas absurdas, a gente age que nem idiota, a gente comete injustiças, a gente cria teorias malucas na nossa mente e o pior, a gente acha que tá certo. Poucas pessoas erram por querer. Muitas das vezes as pessoas erram sem saber que estão errando. Porque o nosso cérebro faz alguns malabarismos pra gente achar que a gente tá fazendo a coisa certa. Pra no fim do dia, a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar, ufa, eu tô tendo atitudes coerentes com o que eu penso. Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, por que a gente tem hábitos que vão contra a nossa própria vida. Tipo, sei lá, fumar. Ou porque é tão difícil pedir desculpas quando a gente comete um erro. Ou porque existem pessoas que não acreditam em vacinas ou que apoiam políticos tiranos. Hoje a gente vai entender por que a gente faz burrice, mas mais do que isso, a gente vai entender como a gente justifica as burrices que a gente faz. Porque quando a gente tenta explicar as nossas idiotices, a gente tenta construir uma história que tenha sentido e que ao mesmo tempo satisfaça o nosso desejo de parecermos bons para nós mesmos e também para as outras pessoas. E o pior, a gente faz tudo isso inconscientemente. Para entender isso, nós três aqui, nós lemos um livro chamado O Animal Social, de Elliot Aronson, que é sobre psicologia social. Esse Elliot Aronson é um dos psicólogos mais ilustres da atualidade e ele é hoje professor da Universidade da Califórnia, mas enfim, ele já foi de Harvard e tudo mais. É um excelente livro e para discutir isso, para falar sobre psicologia social, estou aqui com duas pessoas que trabalham com isso e usam isso para fazer espetáculos, inclusive. Quem são vocês? Apresentem-se. Olá, tudo bem? Eu sou o Beto. Eu sou o Rafa, a gente adora vir aqui no programa discutir coisas de comportamento humano. A gente tá muito feliz de estar aqui de volta. A gente, como você mencionou, a gente se formou, né, em psicologia, somos psicólogos por formação e acabou que a gente enveredou por uma carreira um pouco diferente, que é falar sobre psicologia e comportamento humano por meio de arte, que é o que você trouxe aqui de espetáculos, né? Então talvez alguém possa já ter ouvido falar, porque a gente é
internacionalmente desconhecido, como diz um amigo nosso, como os mentalistas, né? Então a gente trabalha dessa forma teatral, nos palcos, tentando mostrar para as pessoas por meio de experimentos como que funciona a nossa mente e nosso comportamento. E estamos empolgados para essa conversa aqui de hoje. É isso aí, o Rafa e o Beto, eles vieram aqui em, acho que uns 4 episódios já, né? E todos eles bombam em audiência. Um grande episódio que eles participaram é o sobre o foco roubado, né? Quem roubou a sua atenção. Até hoje tem pessoa comentando assim, a galera gosta muito. Esse é um bom livro de autoajuda, hein? Quem roubou minha atenção. Ia vender bastante. É que nem quem roubou meu queijo. Exatamente. Pode crer. E aí eu queria primeiro saber, assim, quais as impressões que vocês tiveram do livro. A gente vai focar especificamente no capítulo sobre autojustificação, mas no geral, o que vocês acharam aí da leitura? Eu queria fazer uma ressalva, você falou que a gente erra, né? Mas a gente não é, quem erra são os outros. A gente tá sempre certo, Importante deixar aí essa ressalva pra todo mundo, né? Eu não erro. É que nem esse Elliot Aronson, ele tem outro livro também, que chama Erros Foram Cometidos, mas não fui eu. Eu lembrei da máxima, já que a gente tá citando pessoas importantes pra psicologia, lembrei da máxima do professor Girafales, que falou que ele só errou uma vez na vida, quando ele pensou que estava errado. Exatamente, é isso. Mas assim, você perguntou o que a gente achou do livro. Primeiro, eu acho surpreendente, pra não usar outro tipo de palavra, que a gente não tenha lido isso na faculdade de psicologia. Eu não sei se tem algum currículo de faculdade, de alguma outra faculdade, a gente se formou na PUC de São Paulo, mas eu acho esse um livro, assim, fundamental. Ele é um livro fundamental não só para o estudante de psicologia, mas para qualquer pessoa que queira entender comportamento humano. Ele traz com muita clareza os exemplos de estudos, não é em base do bom senso ou aquilo que a gente observa só. O autor, ele coloca todos os experimentos que foram feitos e a linguagem é muito acessível. E o que eu acho interessante do livro é que, para todo mundo que estiver ouvindo e tiver mais interesse, ele tem vários pontos que, assim, pode abrir sobre o animal social, né, que é o nome do livro, mas que você não precisa ler ele na sequência. Você pode abrir capítulos, assim, independentemente. Então, quero saber por que as pessoas se apaixonam por outras, ou quais são os critérios que a gente parece usar, ou por que existe o preconceito, ou por que a violência acontece. Então, você pode ir pulando de capítulo em capítulo e eles vão, obviamente, se interconectando, mas ele é muito abrangente. Eu acho ele fundamental, assim. A gente não conhecia, mas eu fiquei muito contente de ter lido. Nossa, eu adorei também. Eu acho que é uma coisa de consulta mesmo, né? E muito aplicado ao nosso dia a dia, né? Acho que tem um aspecto de você ganhar um entendimento sobre coisas que acontecem com você mesmo, com a gente mesmo, e com coisas que a gente vê na sociedade e que a gente às vezes não entende, né? Você fala, puxa, mas como pode, né, alguém pensar isso? Ou como pode alguém fazer isso? E aí você dá um passo pra trás e fala, pera, deixa eu entender quais são os possíveis motivos. E esse livro, ele é um recorte, né? Tudo que a gente estuda aí de comportamento humano, acho que isso é importante falar, é sempre um recorte, né? Então a gente poderia explicar um comportamento, como você deu o exemplo, né? Por que a gente fuma? Então a gente poderia explicar esse comportamento por vários recortes, por uma questão evolutiva, por uma questão social, por uma questão de histórico de reforçamento, se for para psicanálise da vida, né, por uma questão mais profunda dos inconscientes, etc. E o que eles trazem aqui, o Elliot e o filho dele, é uma visão muito pé no chão e muito baseada nas relações sociais, que é o que a psicologia social tenta se predispor a fazer, que é entender como a gente pensa, sente e se comporta por meio das nossas interações sociais, a gente como seres que são impactados por outros seres humanos. E acho que essa é a base da teoria do Aronson e a base para a teoria desse livro, que é a mera presença de outras pessoas, imaginárias ou presencialmente, assim, ela altera o seu comportamento. Então, como a gente gosta de se sentir seres donos do próprio nariz, racionais, eu faço só aquilo que é bom para mim, às vezes a gente deixa de pensar na influência que as outras pessoas têm sobre a gente. A gente acha que a gente é um ser independente, as minhas ações são independentes. Quando, na verdade, a gente está sendo manipulado ou controlado por essas variáveis, que são outras pessoas que habitam a nossa cabeça, que a minha mãe pensaria de mim se eu fizesse isso, ou que a minha parceira pensaria, ou não, pessoas que estão ali do meu lado, na fila. Só a mera presença dessas pessoas altera o meu comportamento. Essa é a base da psicologia social. Ele deu uma entrevista justamente falando isso, que a primeira lei de Aronson, que ele fala zoando, né? Mas ele fala que é isso, nosso comportamento depende do contexto e a gente precisa ter essa noção. E uma vez que a gente estipulou isso aqui, estabeleceu isso aqui também nesse episódio, acho que a gente pode inclusive dar o próximo passo, é entender como que o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa cognição muda em relação às outras pessoas e o que a gente acha que as pessoas estão pensando da gente, né? E especificamente nesse episódio a gente vai discutir, assim, uma vez que você cometeu o erro, daqui a pouco a gente fala quais são os mecanismos que vão moldar o nosso erro, né, que podem levar a gente ao erro. Mas uma vez que você cometeu um erro, ele chama aqui de dissonância, né, uma dissonância cognitiva.
Ele até fala que foi criado por Leon Festinger, um psicólogo, que ele fala que dissonância cognitiva é quando você está no estado de tensão que acontece quando um indivíduo reúne simultaneamente duas cognições, que podem ser ideias, atitudes, crenças, opiniões, que são psicologicamente inconsistentes. Ou seja, quando você faz uma coisa, só que você pensa outra. Vou pegar uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler quadrinhos. E aí, toda vez que eu vou comprar uma revista em quadrinhos, ou um livro, né, alguma coisa assim, tem um lado meu que quer poupar o meu dinheiro. Que fala assim, olha, mas eu posso guardar esse dinheiro pra usar pra coisas mais importantes do que ler mais um livro de quadrinhos. Ou seja, naquele momento, eu tenho uma tensão entre duas ideias. Eu quero ler esse livro, mas eu não quero gastar dinheiro. Essa tensão, qualquer tomada de decisão gera tensão. Você não pode olhar pra uma decisão e falar assim, essa só tem coisas positivas. Não, eu posso, né, tem uma garrafa de água na minha frente. Eu vou tomar essa garrafa de água pra hidratar. Mas daí eu vou ter vontade de ir ao banheiro, logo vou ter que interromper a gravação. Essa tensão, eu preciso resolver de alguma forma. A ideia da dissonância cognitiva é, muitas vezes eu pego um atalho pra resolver ela, tirar a tensão e resolver e justificar aquilo que eu fiz. Aí então eu compro a revista em quadrinho e eu falo assim, é importante desenvolver cultura. Ou esse autor merece a grana que eu tô investindo nele porque o trabalho dele foi muito bom. Então, esse é um jeito de justificar aquilo que eu faço pra distensionar a polaridade dessas duas ideias conflitantes. Só que isso acaba levando a gente a também não perceber os certos erros que a gente tá fazendo, né? Ou até quando a gente é injusto com alguém, né? Inclusive, o Aronson falou nessa entrevista que ele deu recente que se você age como injustiça ou age de uma maneira tola, não quer dizer que você é uma pessoa idiota ou que você é uma pessoa injusta. Você está agindo dessa forma, é o contexto, né? Eu queria trazer um exemplo aqui que ele trouxe pra ilustrar como que a gente muda a partir da decisão que a gente teve, né? É um exemplo que ele trouxe dos eletrodomésticos que um pesquisador chamado Jack Brain, da Universidade de Minnesota, lá em 1956, ele fez um experimento muito legal que ele se passou como um vendedor. O foco dele era mulheres e tal. E aí ele mostrou 8 eletrodomésticos para essas mulheres. E pediu para ela dar uma nota para cada um desses eletrodomésticos. E lá tinha liquidificador, micro-ondas, não sei se tinha micro-ondas na época, tostadeira, enfim. E aí elas tinham que dar uma nota. E aí, depois disso, ele falou assim, beleza, obrigado por responder essa pergunta. Agora, você pode escolher qualquer um desses para você levar para casa. Aí a mulher ia lá, pedia para levar um deles, escolhia um deles, ele embrulhava, entregava pra pessoa. Então, tipo, a decisão estava tomada, estava embrulhada, tá na sua mão. E aí, depois disso, minutos depois, ele pedia de novo pra ela dar nota pra esses mesmos eletrodomésticos. O resultado ela deu notas um pouco maiores pro eletrodoméstico que ela escolheu e um pouco menores pros eletrodomésticos que ela não escolheu. Isso é dissonância cognitiva total, assim. É quando você toma uma decisão e aí você fala, para eu embasar essa minha decisão, eu vou ter que mudar as minhas ideias sobre o contrário, para que faça sentido essa minha decisão, né? Acho que esse é um ponto importante. A gente gosta de pensar racional, como eu falei antes, mas a gente é mais racionalizador. A gente explica pós-fato aquilo que a gente fez. Então, para eu não desmontar toda a minha rede de pensamentos, em vez de eu desmontar tudo isso, eu explico o que aconteceu depois. E aí, a gente deixa tudo organizadinho pra gente. Uhum. Pra pessoa se sentir melhor com ela mesma, né? Total, é sobre isso. Eu gosto do lance da dissonância, a última coisa que eu vou trazer nisso, que a palavra dissonância, né? Se você pensar na música, quando você tem duas notas dissonantes, ela gera, a sensação que ela gera é incômodo, é desconforto. Então você tá ouvindo, nossa, essa nota, isso aqui não tá certo, isso aqui não... E o que você quer fazer? Você quer eliminar aquilo. É como você tá com uma dor no pé, você tá com alguma coisa tá te incomodando, uma coceira, é um desconforto. A nossa reação instintiva é eliminar. Então, quando vem a dissonância, ela é algo que é desconfortável e o nosso reflexo é eliminar. E normalmente o que se descreve, né, na teoria é que a gente vai eliminar aquilo que para nós é menos custoso. Total. Já pensei em 2 exemplos aqui, né? Isso de você pegar o que é menos custoso, o exemplo de fumar, né? O ato de fumar é um bom exemplo disso. Porque uma vez que você olha no espelho e fala assim, eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa que não sou suicida, enfim, eu faço bem pra mim mesmo. Só que por outro lado eu fumo. E você sabe que tem várias provas de que o fumo está ligado ao câncer, de fato. Só que você continua fumando. O que você faz pra justificar isso?
Uma das coisas é diminuindo as evidências de que tem câncer. Então você fala, uma das desculpas, né? Uma das autojustificativas que as pessoas falam é: hoje em dia tudo causa câncer. Ou até, café também é uma droga, né? Tem muita gente que fala isso, né? A ciência é imperfeita, ou chocolate também vicia. E você que usa aspartame? Então, isso é uma das estratégias que as pessoas fazem. Ela minimiza a evidência da ideia contrária. A outra é você pega uma referência alternativa. Você fala, fulano é mó bonitão, ele fuma também, tá ligado? Tipo, fulano é mó saudável, ele também fuma. Ou eu não fumo tanto assim, né? Não, imagina, eu fumo só meio maço por dia. Tem gente que fuma 2, então eu nem tô nessas pesquisas. Exatamente, perfeito também, boa. E você falou a terceira que ele chama de mitigar, né? Ou então você até muda a marca do seu cigarro e fala, não, esse cigarro aqui é o light. Aí entra o marketing, né? E fala, não, vamos dar uma ajudinha aqui pra galera. Esse daqui, ele é baixo teor de sei lá o quê, ou esse daqui, o filtro é maior. E eu acho que esse exemplo do cigarro, ele é muito icônico, porque a gente, crianças dos anos 80, lembram das propagandas de cigarro na televisão, atleta sendo patrocinado por marcas de cigarro e tudo mais. E hoje em dia, não há muito mais dúvidas das evidências dos malefícios do cigarro para além do câncer de pulmão para tantas outras coisas. Então, a gente tá cada vez mais sabendo disso, a gente racionalmente entende isso. Ainda assim, o cigarro é um vício, é um hábito muito difícil de largar. Então, a gente consegue ver muito claramente a tensão na cabeça da pessoa que fuma, mas que não consegue justificar, se ela é uma pessoa que cuida da própria saúde, por que ela continua fumando. Por isso eu acho que esse exemplo é tão icônico no livro do Aronson e ele é bem ilustrativo pra gente aqui. Frente a uma tensão tão grande do tipo, deveria me preservar, eu deveria preservar meu pulmão, eu deveria preservar a minha vida a longo prazo. Mas eu não consigo largar o prazer diário ou qual é a frequência do cigarro, mas eu não consigo largar. Essa tensão tá na minha cabeça o tempo inteiro. E aí eu preciso começar a achar formas de distensionar, como disse o Beto na hora da música, né? Então, você coloca aquele acorde que ficou estranho, eu preciso resolver isso. Mas esse é o ponto da autojustificativa, né? Pra você se sentir bem com você mesmo, com as decisões que você tá tomando, né? E aí você acaba ou diminuindo a importância do lado que, né? Tipo, tá vindo câncer, então tudo causa câncer. Ou até super valorizando esse comportamento, né? Então você fala, não, pelo menos tira meu estresse. Ou então, é meu estilo, sei lá. Eu conheço uma pessoa, desculpa, que fala que se você fuma com prazer e aquilo pra você é prazeroso, é uma coisa, não faz mal. Tá bom? A dissonância aí acontecendo ao vivaço, né? Então, e o mais bonito, assim, disso é que acontece inconscientemente, né? A gente ajusta, tem até uma frase que ele fala, quando as nossas ações estão desalinhadas com as nossas ideias, a gente tende a alinhar as nossas ideias às nossas ações. E isso é sem querer, a gente não sabe que faz isso, né? Perfeito. Obviamente, eu não tô julgando aqui quem fuma, mas assim, entenda que tá rolando isso dentro da sua cabeça inconscientemente. E com muitas outras atitudes que a gente faz no dia a dia, que são contra a nossa vida, de certa forma, né? Enfim. E talvez não seja, algumas não sejam mesmo. A gente não vai viver toda hora se policiando a todo momento, mas algumas coisas vão impactar muito no estilo de vida que você quer viver, né? Ou na vida que você quer viver. Então, acho que aí cabe, né? Esse tipo de reflexão. Mas acho que uma coisa que vocês trouxeram e eu daria um passo atrás aqui, quando ele fala de dissonância cognitiva, você trouxe o Festinger, né? O Festinger foi o cara que, vamos dizer assim, inventou, criou esse termo da dissonância e tem uma história muito interessante. Ele tinha essa hipótese de que as pessoas, muitas vezes, para resolver um dilema interno entre duas crenças conflitantes, elas teriam que, de alguma forma, flexibilizar uma das duas. E aí, a forma que ele foi estudar isso, ele com os colegas dele, que eu não vou lembrar o nome, foi por meio de uma seita, vou dizer assim, religiosa, uma seita de pessoas que estavam se reunindo na década de 50 em torno de uma líder, né, religiosa chamada Dorothy alguma coisa. Anos 50 ou 60, acho que 50. E essa seita, o que ela defendia é que em algum momento, num dado momento X, um dia X, um grupo de alienígenas que ela se comunicava iam descer na Terra e iam resgatar pessoas que fossem pessoas boas e que tivessem dentro dos preceitos ali que ela pregava. Então, muitas pessoas começaram a comprar o discurso dela, se uniram em torno desse grupo, se reuniram um dia X, que era o dia D, onde ia acontecer, à meia-noite ia chegar, né, os aliens e tal. E assim, relatos de pessoas que venderam as casas, brigaram com a família, abandonou tudo e foi pra lá no dia D. E o Festinger, junto com a equipe, eles se infiltraram nesse dia. Então, eles estavam lá na casa, acompanhando, relatando, né, registrando,
que o que aconteceu foi, à meia-noite, que era a hora prevista pra chegar os ETs e resgatar todo mundo, eles não vieram. Tipo, Patati Patatá não apareceu. Que show da Xuxa é esse? Aí, cadê? Não vieram. Aquele momento, né? Aqueles segundos de estranhamento. E nesse exato momento, suponho que é onde as pessoas entraram em tilt, é quando a dissonância mais ficou forte. É isso, eles tinham uma crença muito grande de que eles chegariam porque eles eram pessoas boas. E aí, de repente, não chegaram. Ou seja, aí gerou-se essa tensão. Se nós somos pessoas boas... Somos pessoas boas e os aliens vão chegar. A história é verdadeira, eu vendi meu carro, eu briguei com a minha família, eu me separei da minha esposa e tô aqui porque eu acreditei nisso. E aí não chegaram. E aí, estranhamente, o que aconteceu foi que, passado um momento de estranhamento do tipo, será que então não era verdade? Passado esse primeiro momento, as pessoas dobraram a aposta. Ela fingiu que tinha recebido uma mensagem que dizia, olha, a gente foi tão bom, mas tão bom com o que a gente fez, que então o dilúvio, que havia esquecido de falar do dilúvio, né? Que o dilúvio que ia vir não veio. A gente salvou a Terra, na verdade. Então, ao invés de você reconfigurar todas as crenças que você vinha sustentando, que diziam, nós somos pessoas boas, nós estamos fazendo bem, a gente vai ser salvo, vai chegar os ETs, essa seita é fantástica, e eu lutei por isso, isso vai dar certo. Ao invés Isso tudo ia cair, né? tudo ia cair. Mas não, eu não vou deixar isso cair, eu vou reescrever a história para poder compatibilizar e dizer, não, na verdade a gente salvou a Terra, e assim eu sigo minha vida, sigo protegendo aquilo que eu já defendia. É um grande mecanismo de autopreservação no final do dia. A gente está preservando o nosso self, nossa existência, né? Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/Alociência ou no patreon.com/Alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociência.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio? Aí você falou sobre, uma vez que a gente decide coisas, a gente tende a tentar justificar por que a gente tomou aquela decisão. E aí ele traz quando você vai intensificando uma escolha cada vez mais, né? E aí ele cita, por exemplo, aqui, vamos supor que você tá entre dois carros que você quer comprar, um carro esporte ou um carro SUV. Quando você ainda tá na dúvida, porque os dois têm vantagens, né? O SUV é bom pra andar na montanha, não sei o que lá, mas o carro esporte é bonito e veloz. Que elétrico também, né? Tinha essa vantagem no exemplo dele. É, também. Os dois têm iguais vantagens, assim. E aí é nesse momento, quando você tá a um fio de diferença entre tomar uma decisão ou outra, que o inconsciente pega, que a dissonância bate. E aí você acaba tomando uma decisão. Vamos supor que você fala, eu vou comprar um SUV, e é isso aí. A partir do momento que você toma essa decisão de comprar um SUV, você vai defender o SUV. Você vai começar a falar mal de quem tem esporte, carro esporte. Porque você já tomou essa decisão, você gastou dinheiro, todo mundo tá te vendo andando com esse carro, você vai ter que defender isso. Inclusive, eu escrevi no meu livro. Donos de iPhone. Não sei que vocês estão rindo, essa que é a parte importante do... Olha o dono de iPhone reclamando aqui, ó. Você escondeu o celular por quê? Não, dono de iPhone é um exemplo, assim, meio bobo, mas é real, assim, porque não tem tanta diferença de um iPhone pra um outro Samsung ou qualquer. A não ser o preço, né? Que é muito, muito caro. Mas você não quer se sentir um idiota. Por ter gastado mais, Por ter pago muito um celular que faz tudo o que o meu faz também, né? Aí você começa a se apegar e fala assim, não, porque assim, a interface é muito rápida. Tem um amigo meu que ele é super defensor do iPhone, assim.
Aí ele olha eu mexendo, eu pedindo um Uber, aí ele fala, ó, tá vendo? Ó, demorou 1 segundo pra abrir seu Uber. Nossa, aí vi vantagem. Nunca mais eu vou ter esse tempo de volta. Nossa, toma aqui meus 12 mil reais pra eu comprar um iPhone. Vou te contar, como dono de iPhone, uma das coisas que passa na minha cabeça é o lance da proteção contra vírus. Olha só. O iOS, ele é mais seguro do que o Android e tal. E cada vez que sai alguma coisa dessas na mídia, eu me apego a essa informação. Você fala, tá vendo? Fala, tá vendo? Ufa, eu tô do lado certo, sabe? Ufa, tomei a decisão correta. E acho que quando a gente percebe a besteira de uma coisa que a gente comprou, acho que o senso de humor pode ajudar nessas horas. Você chegar e falar assim, olha, não entendo exatamente muito de carro e eu tomei essa decisão. Acho que pode ter sido uma decisão meio mais ou menos, mas vou viver com ela. Tá tudo bem de vez em quando ser idiota. Acho que aquela que você falou no comecinho. Agora, quando a coisa é muito importante, eu pensei um taxista que vai precisar comprar o carro novo porque o carro dele tá muito rodado, ele precisa trocar de carro. Essa pessoa tem muito investida. O tamanho da atenção para fazer a decisão correta, ela é muito maior do que a minha decisão de trocar de carro, comprar um carro novo ou usado. Para essa pessoa, a chance dela ter que, depois de fazer a decisão, o carro novo tá na garagem dela. Aí a pessoa vai lá e ela começa a consumir mais críticas, ela começa a assistir vários vídeos do carro que ela comprou. Ela vai lá ver os comentários dos vídeos do review do carro. A pessoa fala que a capacidade do porta-malas é pior do que ela imaginava. Aí, esse comentário, ou ela engaja e briga, né? E fala, não, imagina, eu trabalho com táxi há 25 anos e nunca tive problema pra caber a mala no carro. Você não sabe do que você tá falando. E o legal da internet é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar alguma coisa assim que é um pouco mais cara, eu pesquiso muito vídeo de review, né? Então, sei lá, vou pegar um exemplo nem tão absurdo, um fone. Quebrou meu fone, eu vou comprar um fone Bluetooth novo. Legal. Dos últimos que eu comprei tinha 2, 3 anos, então deve ter mudado, deve ter umas coisas melhores e tal. Aí eu vou lá e pesquiso. Tô entre 2. Aí eu vou no YouTube e coloco um vezes o outro, normalmente, né? Aí vai vir um vídeo, um comparativo. Só que assim, eu sei que eu tenho uma leve tendência já ao fone A versus o fone B. E aí se eu assisto esse e ele tá direcionando pro B, eu admito que às vezes eu falo, não, mas esse vídeo eu acho que não dava tão bom assim. Aí eu vou pra um próximo. Aí o próximo, de novo, tá pro B. Aí eu, será, né? Aí eu assisto, se o terceiro vídeo que eu assisto tá dizendo que o B, por vários motivos, é melhor, eu falo, bom, talvez então o B seja melhor. E aí eu vou lá pro B. Aí eu me decidi pelo B, beleza. Aí, a partir daí, do momento que eu falei, não, eu acho que é esse mesmo, eu fico completamente cego para as outras informações que aparecem. Total. E é uma das perguntas que eu falei, né, no começo do episódio. Por isso que é tão difícil a gente se desculpar ou admitir para as pessoas, cara, eu fiz burrada, eu fiz besteira, né? Eu errei, porque você tá conflitando com uma das grandes ideias da nossa mente eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa boa, né? E você não quer admitir isso. Isso é uma das coisas que você tá moldando toda a sua memória, todas as suas evidências do mundo pra continuar com essa construção de si mesmo. E aí, mais pra frente do livro, depois desse capítulo da autojustificação, o Aronson vai entrar no capítulo de violência. E uma das formas que ele fala que a dissonância acontece quando o assunto é violência é na culpabilização da vítima. É uma forma muito mais rápida e que preserva muito mais as ideias que eu tinha quando frente a um absurdo com muita disparidade entre os dois lados, por exemplo, é muito mais fácil você falar, bom, mas também fulano de tal tava pedindo pra isso acontecer. Ou você saiu também andando por esse bairro sem saber que você não é do grupo correto pra estar andando aqui. Você pediu pra isso acontecer. Então, nosso cérebro, ele busca muito rapidamente esse tipo de atalho pra preservar tudo aquilo que tava acontecendo. Então, uma coisa é você preservar a sua escolha de marca de telefone ou fone, etc. A outra coisa, quando você vê algo horrível acontecendo, saber que a gente tem uma tendência a procurar uma resposta fácil, isso pode ajudar a gente a se expor também. Então, mas peraí, isso pode ser só uma resposta fácil para um problema muito complexo. Então, buscar mais informações sobre aquele assunto. A gente tem que saber também que a gente tá sempre em busca de preservar aquilo que a gente já acreditava. É que, de certa forma, você preserva a sua identidade construída por muito tempo, né? São coisas muito preciosas. Tipo, o usuário de iPhone, voltando nesse exemplo, as reais variáveis que fazem com que alguém tenha o comportamento versus a história que ela conta pra justificar aquilo pra ela mesma. Então, o iPhone, uma pessoa X, pra ela status pode ser um valor importante. Ela não é muito boa com tecnologia, quando ela pegou aquele negócio a primeira vez, fluiu tudo e de fato tem uma interface lá no início, né, quando surgiu, que era mais amigável para o usuário e tal.
Pode ser que ela tenha já todas as fotos dela armazenadas dentro do iCloud e a história de vida inteira dela tá lá dentro do iCloud. Aí ela põe isso no preço quando ela vai pensar na próxima... Putz, se eu trocar, ferrou, cara. Só que aí na hora de justificar, ela vai falar que é mais rápido, ou que não foi tão caro assim, porque ela comprou na operadora e deu a entrada não sei o quê. Ah, mas a diferença, e dura mais tempo. Ela vai usar argumentos pra, de alguma forma, contar uma boa história que talvez não sejam os motivos reais. Mas a gente faz isso mesmo. Total, cara. E isso daí tem muito a ver com o que ele chama de método pé na porta nesse livro, né? Que isso é usado para vendas, né? Essas vendas que antigamente o mascate passava na porta das pessoas, né? Inclusive eu já caí numa venda dessa, né? Não era na porta, mas foi em Santo Amaro, o cara chega pra vender... Aqueles caras que vendem perfume, sabe? Na saída de estação. Eles usam essa técnica de assim, segura na mão aqui. Aí você segura na mão aquele produto, você já tende a fazer outro comportamento que ele vai pedir. Vocês são mentalistas, vocês fazem isso? Total. Seus canalha. Mas aí ele fala assim, deixa eu jogar o perfume na sua mão pra você sentir. Aí pá, bota na sua mão, você sente. Uma vez que você já jogou o perfume na sua própria mão, você está impelido a dar o próximo passo. E aí quando você vai ver, você tá comprando. E eu comprei... Mano, eu lembro nesse dia, eu comprei 2 perfumes do cara. E era com o dinheiro de pagar conta, que eu tinha sacado. Mano, eu comprei, fui pro trem, comecei a chorar de ódio. Esse cara, ele fez isso comigo, mano, sabe? Porque é isso. É aos poucos que você vai fazendo a coisa, né? Que é uma coisa que quando a gente traduz, a tradução pé na porta, parece, pelo menos pra mim, a coisa do português, parece que alguém deu uma bica na porta pra abrir. E a expressão no inglês do Aronson é o foot in the door, que é só assim, eu não vou entrar na sua casa. Eu ponho um pezinho na frente da porta, eu seguro um pouco a porta aberta, deixo só a frestinha. Esse pezinho na porta segurando, ele é o suficiente pra você começar cada vez mais... Bom, se a pessoa já colocou o pé, eu tô mantendo a porta aberta pra ela, só uma frestinha, mas então ele não deve ser tão perigoso assim, eu não tô correndo tanto risco assim. Então, quando você chega e fala assim, passa o perfume no seu braço, e aí a pessoa pergunta, ai, o que é isso? Não é maravilhoso esse perfume? Quando você fala alto, sim, é mesmo maravilhoso. Você começou a se convencer de que, bom, se eu achei o perfume maravilhoso, eu poderia comprar esse perfume, eu poderia ter esse cheiro em mim. Então, é aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Começa com o pezinho na porta. E esses caras são bem também, eu não sei especificamente esses, né, na sua situação, mas, por exemplo, se você vai em lugares turísticos e o cara vem na Bahia, é muito comum eles amarrarem a fitinha no braço da sua filha. Ou chega pintando você, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, então a última vez que eu fui, o cara já viu amarrar. E aí cria uma situação que é meio de... É mais que persuasão, né? É uma situação que você não quer dizer não. Era mais fácil você ter barrado a coisa lá na estaca zero. Uma vez que começou o processo, você tem toda uma força pra voltar a ele. Que é, não, tira a pulseirinha. Aí você tem que ser mais intenso na sua recusa. A gente não gosta, né? Por uma questão social e até por uma questão cultural. Nossa, a gente não gosta de dizer não, de ser mais assertivo, de ser mais duro. Olha, eu não tenho interesse no seu produto. A última vez que isso aconteceu, eu me senti o máximo, que me ligou uma pessoa de uma agência que a gente tinha feito alguns trabalhos já, e que tinha sido a pior experiência há 10 anos que a gente tá junto, né, como os mentalistas. E aí o cara ligou, e aí quando ele se apresentou, eu já falei, putz, tá bom, já sei, porque nunca é só uma ligação pra saber como você tá e tal. Então, olha, tô ligando aqui pra saber como é que foi a experiência e tal. Aí eu falei, como é que é o seu nome? É fulano. Eu falei, fulano, é o seguinte, respeitosamente, a gente não tem nenhum interesse em fazer nenhum tipo de negócio com vocês. Eu não tenho nenhum interesse em retomar nenhum tipo de contato. Pra você não perder o seu tempo, eu não perder o meu, vamos encerrar essa ligação agora e assim a gente, né, não gasta o tempo de nenhum. Ah, não, tá bom, obrigado. Foi tipo 30 segundos. E eu fiquei comemorando o dia inteiro por ter feito isso. Nossa, o Beto me ligou imediatamente. Você não sabe o que eu fiz agora. Eu falei não. Eu falei não de cara. Foi muito bom. Porque até por educação, né? Imagina se o cara chega pra você e fala que ele tá vendendo perfume pra conseguir pagar a faculdade da filha dele. Isso já é uma coisa que você vai dizer não pro cara, você tá negando o sonho da filha dele. Ou o cara vai chegar e falar, não, mas eu tenho um produto novo. Você é uma pessoa tão educada, você deveria me ouvir, sabe? E aí, como são esses pequenos pezinhos na porta que o cara vai entrando, ele vai abrindo a frestinha aos poucos. E de repente ele tá dentro da tua casa tomando café e você não tem como expulsar a pessoa. Eu nem falei, a abordagem dele inicial foi ele falando... Nossa, esse cara, ele é muito mentalista, esse maluco, hein? Ele falou assim, mano, lembra de mim? Eu trabalhava no açougue lá do bairro, lá, como é que tá sua mãe? Não é possível.
Aí eu não queria magoar o cara. Ele baixou sua guarda. Abaixou demais, velho, demais. Então, tipo, ele usou isso. Fique claro, então, você que tá ouvindo esse programa, pra você não usar a técnica pra vender perfume, e sim pra se preservar. Isso que eu falo, esse livro aí, ele é pra tudo, pra sua vida, tanto pra quem trabalha com marketing, pra quem trabalha com economia, pra quem trabalha com política. Se você é uma pessoa e você convive com pessoas, você poderia ler esse livro, né? Meio isso. Exato, velho, pra se blindar disso também, né? Esse episódio aí, ele abre um parênteses do Robert Cialdini. Ele fala essa técnica aí, uma das técnicas, né, que o Cialdini, que é um cara especialista em persuasão, escreveu aquele livro Armas da Persuasão, que a gente sempre fala que o título é ruim, né? Mas enfim, ele fala dos gatilhos de persuasão. Ele meio que... Ele é um cara que trabalhou infiltrado, entre aspas, com o vendedor de carro. Então ele entendeu muito a fundo como é que os caras, tipo esse cara que te abordou, o que eles fazem intuitivamente. E aí ele meio que organizou esses princípios. E essa técnica do pé na porta é uma das técnicas que os caras usam, né? Assim como outras, tipo baixar a guarda, trabalhar com afeição, que é você fazer a pessoa gostar de você um pouquinho primeiro. Ô, corintiano, como é que tá o futebol hoje? Ou você fazer alguma interação que você sabe que é do interesse da pessoa. No aeroporto, por exemplo, a gente viaja muito com palestra, uma época tava na moda você passar na frente de um guichê de propaganda e aí a pessoa fala assim, que horas que é o seu voo? Qual que é o portão? Aí você tava meio preocupado se você tava atrasado, tal, e você, é sei lá, o voo tal. Não, deixa eu confirmar. Aí a pessoa, não, realmente, é ali, tal. Então, você já pegou seu brinde? A gente, brinde? E aí as revistas, aí você ia nas revistas pra descobrir que eles estavam vendendo assinatura de um pacote de revistas, tal. Mas esse primeiro é grátis, pode levar. Já fica o negócio do brinde. Primeiro grátis. Essas técnicas de persuasão é, primeiro, então, admitir pra si próprio que ninguém é blindado delas. E, ao mesmo tempo... Como é que a gente se preserva, então, nisso, né? Então, como é que a gente faz esse tipo de escolha na vida, se é que é possível? Porque a pessoa que vem de fora com más intenções, estão pensando não só na pessoa que tá vivendo a vida dela, mas a pessoa que pergunta, por favor, que horas são? Aí você olha o relógio e a pessoa, então sabe por quê? Eu queria saber as horas, porque olha a minha situação. Aí a pessoa começa a descambar, mas ele quer te vender uma coisa, ele te pediu a atenção, o relógio, e você foi solícito, e aí ele falou, aproveitar que eu peguei você solícito, deixa eu te vender alguma coisa. A gente tem que aprender a dizer os nossos nãos de vez em quando, mas como é difícil, e admitir pra gente que é difícil, admitir que a gente não é blindado, é algo que esse livro traz, assim. Ele chama de compromissos crescentes. Você pega uma coisinha... Ele até cita um exemplo de um estudo, eu não lembro onde, local, enfim. O pessoal queria fazer uma campanha de anti-atropelamento, né? As pessoas tomarem cuidado na direção, né? E aí queriam convencer as pessoas de uma rua a colocarem placas nas suas casas escrita dirija com segurança. Mas, velho, tipo, é uma placa enorme na sua casa, ninguém quer isso. Você chegar lá... Do nadão, né? Põe uma placa aí. Do nadão? Não. Mas aí, o que acontece? Ele primeiro foi fazendo um primeiro compromisso. Chegou nas pessoas, falou, você concorda que as pessoas precisam dirigir com cuidado? Porra, quem que vai falar não pra isso, né? A pessoa fala, sim. Então você assina, faz um abaixo-assinado pra gente aqui, pra conscientizar as pessoas. Aí a pessoa assina. Uma vez que ela assina, ela já tem esse pré-compromisso a fazer algo mais pra frente, né? Algo mais radical, vamos dizer assim. No segundo momento, esse pesquisador chega lá e pede pra pessoa colocar a placa. Quem assinou o abaixo-assinado, eles aceitam colocar a placa nas suas casas. É a pessoa que comprou o iPhone e você vai lá e quer vender um MacBook pra ela. Você vai no ecossistema, né? Porque tudo se encaixa. Já tô ali. Isso funciona não só para marketing, mas também para questões de seitas, né? Como você disse, né? Um exemplo de uma seita do Jim Jones, que é do suicídio coletivo, né? O que leva as pessoas a se suicidarem? Um cara estranho chega e fala assim, tem uma seita e a gente tá marcando de se matar. Não foi assim que ele falou. Ele primeiro te engaja, depois você participa das reuniões, aí depois você doa, e assim por diante. Aí você vende sua casa, quando você vai ver, você tá morando com ele. Ele quer criar a noção do... Bom, se eu fiz tudo isso, logo eu deveria fazer esse próximo passo. Logo eu deveria chegar nesse outro lugar. Então pode ser usado para proteger as crianças do bairro, para todo mundo diminuir a velocidade. Você coloca a sua placa. Parece que faz mais sentido do que engajar numa seita suicida. Mas os mecanismos são meio que os mesmos. A gente tá falando de um mesmo sistema, de um modo de funcionamento de um ser humano que é um animal social. O que mais me impacta, por exemplo, na história do Jim Jones, foi na Guiana, né? É a gente pensar assim, se eu fosse uma das pessoas que foi abordada, da forma que ela foi abordada, e tivesse a história de vida que ela tinha, naquela circunstância, eu teria feito diferente? Posso pensar que sim, mas provavelmente não.
Antes de continuar o nosso episódio, eu tenho uma novidade pra você, ouvinte do Alô Ciência. A gente vai sortear 2 exemplares desse livraço que é O Animal Social. É um livrão enorme de 504 páginas, super bem embasado, falando sobre comportamento humano. E a gente vai dar de graça pra 2 ouvintes nossos. Mas não é qualquer ouvinte, não. A gente vai sortear exclusivamente pra quem é apoiador do Alô Ciência. Ah, mas eu não sou apoiador. Calma, que a gente vai dar um tempinho pra você apoiar a gente. Então, no dia 8 de julho, a gente vai fazer esse sorteio desses 2 exemplares. Quem for apoiador até essa data, 8 de julho, vai participar do sorteio. Então, corre que ainda dá tempo, beleza? Ah, Lucas, mas como eu apoio o Alô Ciência? Calma, é muito fácil. É só entrar em apoia.se/alociência e apoiar a gente com a quantia que você achar justo e necessário. É fácil e muito seguro, beleza? E se você é apoiador, simplesmente continua apoiando a gente e muito obrigado. Vamos continuar com a nossa discussão. Cara, eu lembrei de um reality show que vocês falaram uma vez pra assistir, que chama The Jump. The Push, né? The Push. Que é, você é capaz de empurrar alguém de um prédio? Ninguém aqui é capaz. Mas aí, o apresentador, né, que é um psicólogo mentalista, né, ele faz todo um jogo de teatros pra fazer uma pessoa qualquer, aleatória, no final, empurrar alguém do prédio. Esse é o desafio, né? Não vou contar spoiler se acontece ou não. Mas é isso, é você trazendo pequenas sugestões pra pessoa desde o primeiro momento que ela entra no prédio, né, até chegar a um momento final, assim. Mas é isso. E ele cita, inclusive, questões de guerra, né? A guerra, ela começa a partir de você desumanizando o seu inimigo, por exemplo, né? Você dá um nome estranho, dá um nome pra esse inimigo. E aí as pessoas começam a ver eles como não humanos. E aí, enfim. Só pra mostrar que isso pode acontecer em várias escalas. Sim, e o que a gente tá fazendo é o mesmo mecanismo. Então eu desumanizo, eu chamo o meu inimigo por um nome. Aqueles porcos sujos dos fulanos de tal, que são os meus inimigos. Então, o impacto das palavras, o impacto daquilo que o outro me fala de uma posição de autoridade, ou que me fala aquilo que eu quero ouvir para eu fazer essa compra, esses efeitos das pessoas à nossa volta fazem a gente tomar decisões que a gente blindado, dentro de um quarto escuro, só eu comigo mesmo, eu nunca faria. Mas saber que a gente não está nunca só isolados no quarto escuro, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por influências das pessoas do meio à nossa volta, essa é uma coisa que cada vez mais as pessoas precisam saber. Nós não estamos blindados de influências externas, nem para aquilo que poderia ajudar o nosso comportamento, nem aquilo que pode fazer a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou que poderíamos fazer porque a gente abomina. Eu lembrei do experimento que eles mencionam também, acho que o próprio Elliot mesmo que conduziu, né, com a equipe dele, que eles pediam para estudantes participarem de um estudo, e esse estudo, ele consistia de uma série de atividades chatíssimas, muito chatas, eram insuportáveis. A pessoa tinha que ir lá, pegar um negócio, abarrar um fio, passar pro negócio, desenrolar de volta, colocar de volta, então era muito, muito chato. E aí quando terminava a sessão, eles chegavam pras pessoas e falavam assim, dá uma força aí, né, a gente sabe que não é muito legal, tá, mas a gente tá remunerando as pessoas que participam pra vocês poderem contar pra outras pessoas, né, que foi legal e tudo. Pra um grupo de participantes, eles pagavam $1 pra pessoa dizer que tinha sido legal. E para outros, eles pagavam $20 para mim contar a mesma história que tinha sido legal. Aí, para quem tá ouvindo agora, eu queria que você pensasse, quem vocês acham que contou uma história melhor ou que foi mais convincente ao dizer que era legal? Quem ganhou $1 ou quem ganhou $20? Pensem. Tempo! E a resposta é $1. Quem ganhou $1 contou uma melhor história, foi mais convincente, foi mais dedicado para convencer outras pessoas de que era legal, por um mecanismo de dissonância cognitiva. Então, como ela fez um negócio chatíssimo e ganhou quase nada ou muito pouco, ela precisou contar uma história para justificar todo o tempo que ela ficou lá, fazendo um negócio muito chato, e de alguma forma ela estava até se convencendo de que não tinha sido tão chato assim. Então ela estava contando uma história mais legal do que a pessoa que foi paga um pouco mais de grana. Então não precisava se convencer tanto, porque afinal de contas, foi chato, mas ganhei $20. Então tá tudo bem. Lembrei do exemplo com as crianças, tanto com o brinquedo proibido, quanto com a criança de bater na irmãzinha, né? O menino que você tinha que ensinar a criança a não bater na irmãzinha mais nova. E que se você desse uma punição muito grande pro irmão, você bateu na sua irmã, agora você vai ficar um mês sem alguma coisa que ele gostava. Versus,
Você bateu na sua irmã e aí uma punição branda, do tipo... então você vai ficar agora essa próxima hora no seu quarto, não sei o que lá. Não lembro agora qual que era. Eu vou ficar muito bravo com você. Isso, é mais isso, é a história. Eu tô muito decepcionado com você, eu tô muito bravo com você, exatamente. E aí, queriam ver qual das duas crianças o comportamento de não bater na irmã ficaria cada vez mais consistente, cada vez menos ele ia ser violento com a irmãzinha. Ele ia entender por que não bater na irmã, né? Isso. E a ideia é, quando você dá uma punição mais branda, a própria criança fala, olha, mas é como se tivesse por elemento de dissonância cognitiva, a pessoa fala, não, mas eu não tô nem muito ligando se a pessoa ficar brava comigo ou não. Ou seja, talvez eu não queira bater tanto assim na minha irmãzinha. Então, que a punição mais branda fazia com que ele mesmo se convencesse que bater na irmã não era tão legal assim. Quanto que ele precisava de uma punição muito severa pra não bater na irmã, ele mantinha o comportamento de bater na irmã, afinal de contas era muito legal, porque pra ele aceitar aquela punição mais severa, ele permaneceria com o comportamento. É aí que ele até complexifica, até um pouco difícil de entender, mas ele fala que é justificativa externa e justificativa interna, né? Quando você não pode fazer uma coisa, você vai receber um castigo muito grande se você fizer essa coisa, você já tem a justificativa externa para não fazer aquela coisa. É isso. Mas quando alguém fala, eu vou ficar só bravo com você... Você precisa internamente justificar, né? A justificativa de fora não é forte o suficiente. Então, quer saber, por que eu parei de bater? Por que eu fiz isso? Por que eu tô fazendo, né? Vai ver que não é tão legal assim, ou... Exatamente. E aí eles até eu fiquei brisando isso em questão até de punição na nossa, sei lá, cadeia, prisão, assim. Se você promete uma pessoa que você vai prender ela, vai apodrecer na cadeia se ela fizer uma pequena infração, você garante que aquela pessoa não vai fazer aquela infração quando estiver sob vigilância. Isso serve pra criança, né? Ficar de castigo 1 ano se você bater na sua irmã. Você não vai bater na sua irmã só quando seu pai está perto. Isso. Quando seu pai não estiver perto, você vai bater ela. Por quê? A justificativa externa não está mais lá, tá ligado? Agora, se você aos poucos consegue se convencer de que não é legal bater no colega, não é legal bater na sua irmã, mesmo quando seu pai não estiver perto, você não vai bater nela. E essa é a diferença. Parece o Sidman, né? Nossa, eu lembrei dele também. Tem um livro importante, esse a gente teve na faculdade, sim, que é Coerção e Suas Implicações, né? Do Murray Sidman. E a ideia é como é que a gente pensa punição na nossa sociedade. Porque para as pessoas que estão de fora, quando você vê alguém sendo punido, você se sente coerente. Você fala assim, é isso mesmo, a gente precisa punir as pessoas que estão fazendo alguma coisa ruim. Mas o mecanismo de comportamento é que a punição, ela não garante a manutenção de um comportamento, a não ser que você tenha uma vigilância sempre mantendo o comportamento das outras pessoas, tem que se sentir vigiadas para não fazerem a coisa ruim. A gente, obviamente, não é nenhum especialista em carcerário e tal, mas como princípio comportamental, a punição, ela diminui a probabilidade de um comportamento. Então, ela pode, de alguma forma, extinguir um comportamento, por exemplo, de cometer um tipo de delito, mas ela não ensina novos repertórios. Então, você pode fazer alguém não fazer algo por punição, mas você não pode substituir esse não fazer algo por algo que seria, de fato, um padrão ou padrões de comportamento desejados socialmente. Então, no caso da criança, se você fala assim, a criança não para de pular no sofá, e você fala, para de pular no sofá, você dá uma bronca. Talvez ela sente e pare de pular no sofá. Aí você volta de novo, para de pular no sofá, ela para de pular no sofá. Só que a questão é, por que ela tá pulando no sofá? Porque ela tá entediada, porque ela tá com muita energia. Porque o sofá é gostoso de pular. É prazeroso de pular. Então qual seria uma alternativa? Seria falar, fulana, tá pulando no sofá, você notou que tem essas motivações. Vamos jogar uma bola ali no quintal? E olha só que legal esse negócio aqui que eu trouxe, que dá pra montar, vamos lá fora dar uma corrida? Ou então, você pode, por 2 minutos, não pular no sofá e depois a gente vai lá fazer não sei o que lá? Se você não pular no sofá agora, daqui a pouquinho a gente vai lá, não sei o que lá. Então, você tem várias alternativas de opção que constrói repertório ao invés de só eliminar repertório. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer no dia a dia, né? Além do que uma coisa que você já trouxe que é o principal, a punição só funciona na presença do agente punidor. Exato, ele fala isso, que se você quer construir um estado que você tá punindo demais, você precisa policiar a rua inteira, precisa ter polícia em todos os lugares. É um gasto, assim, que daria pra você resolver de outras formas, né? Virar Minority Report, né? Aí seria a única solução. Você tá ali em todos os lugares a todo momento. Por isso, vigilância constante, né? Mas ele ilustra isso em um experimento, já que vocês entraram nisso de justificativa interna e externa, que eu achei sensacional, que é com crianças também. Que também com um brinquedo. Ele pega, vai numa sala de aula, um pesquisador que nunca foi naquela sala de aula, ele pega, joga vários brinquedos lá e tem um brinquedo que ele é sensacional, que é um robô que faz tudo lá. E aí ele pergunta pra todo mundo, qual é o brinquedo preferido de vocês? Aí todo mundo, é o robô, beleza. Ele faz em 2 salas, né?
Uma sala ele fala assim, não é pra mexer nesse robô, não é pra brincar com esse robô, senão eu vou ficar chateado. Essa é a sala 1. A outra sala, ele fala, não é pra brincar com esse robô, senão vocês vão ter suspensão, vai ter que fazer lição de casa, seus pais vão ter que... E bota várias punições, né? Aí, ele some, ele nunca mais aparece, esse pesquisador. Mas ele começa, vem uma assistente lá que faz alguns momentos de, gente, pode brincar aí à vontade que eu vou fazer uma avaliação. E aí ele meio que grava essas crianças e vê se elas brincam ou não com o robô. Na semana seguinte, essas crianças, tanto da sala 1 quanto da sala 2, não brincaram com o robô. Mas, semanas depois, ao longo de várias semanas, as crianças que receberam uma promessa de punição muito grande, elas começaram a brincar com o robô. Mas as crianças que receberam uma ameaça de uma punição muito branda, elas não brincaram mesmo a longo prazo. Justamente por causa desse fator que a gente falou agora, né? Essas que foram prometidos pra ela uma punição branda, elas precisavam ter uma justificativa interna pra justificar o porquê que elas ficaram uma semana sem brincar com o brinquedo. E elas falam, não, porque o tio vai ficar chateado, ou porque... O brinquedo não é tão legal assim, né? Esse brinquedo não é tão legal. Eles avaliam de novo e falam, o outro brinquedo é melhor. Então elas começam a criar justificativas internas com a punição branda. É bem contra-intuitivo, né? Muito contra. Me explodiu o cérebro isso. É muito contra-intuitivo e eu pensaria, mas aí com uma psicologia complexa, né? Eu penso se você coloca uma criança de fora, é instruída a entrar e brincar com o robô. O que acontece se não degringola todo o estudo, né? Porque todo mundo vai ficar olhando e falar, mas peraí, fulaninho tá brincando com o robô, então tá liberado? É o cara que anda no acostamento, né? Ei, só um minuto, eu tô aqui parado. E aí, um cara entra no acostamento, o que faz com a cabeça de todo mundo que tá parado? Quantas outras pessoas vão ser, então, levadas aí? Tem gente que vai precisar, e aí que eu ia entrar no assunto como psicologia complexa, porque você tem também diferenças individuais por questões de cultura ou história de vida, etc e tal, e às vezes até predisposição genética. Tem gente que vai precisar de uma pessoa no acostamento andando pra então falar, quer saber, eu vou também. Tem gente que vai precisar de 3, 4, 5 carros passando no acostamento e fala assim, ei, agora eu vou também. E tem gente que mesmo que vier passar 40 carros, a pessoa vai se manter na faixa. Um dos meus filhos morre de medo de punição. E assim, ele vai se manter na linha, porque é assim. Então teve uma vez que eu falei pra ele pegar o elevador sozinho, porque eu precisava arrumar um negócio. Falei, vai subindo. Não pode, porque a regra do prédio é que menores de 10 anos não podem entrar sozinhos no elevador. E aí ele tinha lido lá na instrução do elevador. Eu falei, filho, eu tô te dizendo, vai, eu preciso que você suba lá, daí depois eu te encontro lá em cima. Não, eu não vou. Então, a regra escrita no elevador foi mais forte do que a regra do pai dele falando pra ele. E eu tenho certeza que o meu outro filho, que é mais novo, não só porque ele ainda não lê, mas se eu tivesse dado esse exemplo, ele subiria no elevador. Então, qual é a história de vida? Qual é a predisposição genética que ele tem, o histórico pessoal dele, etc e tal? O que ele viu que trouxe essa nuance? Então, a psicologia social explica muitas coisas no macro, estatisticamente. Então, são questões da psicologia que são difíceis de aplicar. Cara, porque eu fiquei pensando assim, pra pessoa ter que se justificar, ela precisa primeiro fazer aquela ação, né? Então, para as crianças fazerem esse comportamento de não mexer com o robô e continuar sem mexer, ela tem que passar um dia sem mexer com o robô. Aí, passou um dia sem mexer com o robô, ela vai ter que justificar. Por que eu passei um dia sem mexer com o robô? Boa. Mas, minha dúvida é, qual é o nível de punição que você tem que prometer pra aquela criança não mexer pelo menos um dia ou uma semana, assim, mas também não ser uma super punição a ponto dela, a longo prazo, largar isso. Ainda adicionando a variável de que punição não é uma coisa geral pra todo mundo, né? Também, não funciona. Dependendo da história de vida, algumas pessoas, por exemplo, eu vou ficar muito chateado, pode ser uma punição, uma ameaça real. Pra outras crianças, eu vou ficar chateado, pode ser meio, dane-se, não tô nem aí. Então é difícil trabalhar mesmo isso nesse tipo de estudo. Eu não li a fundo, mas eu achei bem contra-intuitivo, achei interessante o mecanismo, assim. Mas só pra mostrar, assim, essa coisa de punição é extremamente complexa, extremamente. A gente não dá pra gente entrar nisso aqui, né? Mas só pra mostrar que existem diferenças. Quando não tem justificativas externas o suficiente, você vai preencher com justificativas internas pra explicar suas atitudes. Cria suas regras, né, internas. Bom, galera, esse papo tá muito bom com o Rafa e com o Beto. E tá tão bom que vai ter um segundo episódio sobre isso.
Agora que você já entendeu o que é dissonância cognitiva e como que a gente faz besteira e tenta justificar isso, no próximo episódio você vai entender como que o nosso esforço, como que quando a gente se esforça muito pra conquistar algo, a gente fica se justificando pra continuar fazendo aquela coisa. A gente também vai entender como que esse conceito se aplica em atrocidades como guerras, extermínios e casos de assédio. E também a gente vai explicar como reduzir essa dissonância. Ou seja, como na prática a gente pode aprender com os nossos erros e assim errar menos. No próximo episódio a gente fala sobre isso, inclusive esse próximo episódio vai sair um pouco mais cedo, tá bom? Vai sair na semana que vem, então não perca, até lá!